Queria, antes de mais, naturalmente, saudar o SBSI, o Rui Riso, saudar também a UGT, os seus órgãos, todos os dirigentes que estão aqui presentes, o Cefosap pelo acolhimento a este evento e saudar, naturalmente, todos os participantes, todos os convidados que vêm de diferentes países, todos os sindicatos aqui presentes e representados e, naturalmente, também os oradores desta conferência. Já agora cumprimentar também a tradução simultânea, que sei que é um trabalho difícil, vou tentar facilitar um pouco esse trabalho. Bom, pediram-me que abordasse um tema vasto, o tema do emprego em Portugal, que pode ser naturalmente abordado de muitos ângulos diferentes, mas creio que para refletir sobre o emprego em Portugal nos últimos anos e o emprego depois da crise, será talvez importante fazê-lo para percebermos onde chegamos, perceber um pouco o nosso ponto de partida e, de alguma forma, o contexto estrutural da sociedade portuguesa em que nos encontramos. E, portanto, o que me propunha fazer aqui, num tempo que espero não seja excessivamente longo, é uma reflexão sobre a última década do emprego em Portugal, mas fazê-lo a partir daquelas que são as condições do país e um pouco as nossas determinantes estruturais, que, aliás, não são assim tão diferentes em muitos aspectos daquela que é a experiência de outros países aqui representados. De facto, falar do emprego em Portugal na última década é falar, inevitavelmente, desse marco importante que foi a crise de 2008, é falar, em particular, também de um período extremamente difícil que se seguiu ao resgate financeiro de 2011, mas é importante lembrarmos que esses eventos e as condições estruturais que os ditaram entroncaram, de alguma forma, em determinantes e algumas debilidades estruturais que vinham muito de trás e que nos ajudam a perceber o caminho que percorremos. E, de facto, nós não podemos desligar a nossa experiência presente daquelas que são características, em alguns casos, déficits, o próprio contexto socio-histórico que o país viveu nas últimas décadas. São, portanto, elementos de contexto, mas não são apenas contexto, permitem-nos também perceber um pouco a nossa história recente e contemporânea. Vou, portanto, rapidamente apontar alguns elementos que, na minha perspectiva, ajudam a perceber um pouco a dureza com que a crise nos atingiu e também a dificuldade que temos também diante de nós, apesar dos bons resultados que temos hoje, para poder superá-la. Um primeiro elemento de contexto é algo que, aliás, é partilhado quase integralmente pelos países do sul da Europa, na sua globalidade, com uma ou outra exceção, é o facto destes países do sul da Europa, como Portugal, terem vivido processos de modernização económica e social muito mais tardia do que outros países do norte da Europa e do centro da Europa viveram no século XX. De facto, pensando agora no caso português, mas como digo, é algo partilhado por outros países, Portugal só a partir dos anos 60 e sobretudo dos anos 70 do século passado é que conheceu de facto um processo de abertura económica e de desenvolvimento, com uma enorme aceleração a partir dos anos 70, com a democratização do país e com a perspectiva de entrada para a União Europeia, então Comunidade Económica Europeia, que se veio a concretizar em meados dos anos 80 e que é um elemento fundamental também para perceber a história de Portugal. Associada a esta modernização tardia do ponto de vista económico e social, há também uma dimensão que é muito relevante, que é o facto dos sistemas de proteção social, o chamado Estado de Providência, ter-se também desenvolvido muito tardiamente em Portugal, precisamente a partir dos anos 70, a partir da Revolução Democrática de 1974, e, em algumas áreas, com grande intensidade também, alavancada pelo crescimento económico que a entrada para a então CEE permitiu em meados dos anos 80. Refiro e sublinho estes aspectos, não apenas porque isto significou um desenvolvimento tardio, se quisermos, com algum atraso em relação a outros países, mas também porque isto significa, este tempo mais tardio, significou que as condições em que nós fizemos, nós Portugal, e como digo, nós também, outros países do sul da Europa, vivemos este processo de modernização, foi mais acelerado, foi mais tardio, mas aconteceu também em condições económicas e políticas mais difíceis do que aquelas que outros países puderam beneficiar, nomeadamente depois da Segunda Guerra Mundial. De facto, as condições económicas do Ocidente
no plano global e o próprio contexto ideológico que se viveu nos países da Europa Ocidental a partir de meados dos anos 80, anos 90, é um contexto muito mais difícil para o desenvolvimento de sistemas de proteção social adequados, sólidos, porque, para já, as condições económicas são também diferentes e depois porque o próprio contexto ideológico mudou significativamente, provocando a erosão de algum do consenso ideológico que tinha existido em décadas anteriores. Isto ajuda a explicar porque é que, apesar de todo o desenvolvimento que tivemos da nossa economia e dos nossos sistemas de proteção social, Portugal corrigiu um conjunto de debilidades estruturais que vinham do passado, que herdámos não apenas da longa ditadura que vivemos no século XX, mas de uma maneira mais geral de traços pré-existentes na sociedade portuguesa, mas, de facto, Portugal continuou a ser, apesar, repito, de todos os progressos que conseguimos, um país marcado por fortes desigualdades e fortes fraturas internas no país, que ainda hoje se verificam, com correção significativa em alguns pontos, mas que ainda hoje vivemos de alguma forma as consequências desse passado. Problemas de desigualdades e de segmentação e precariedade no mercado de trabalho, fortes diferenças entre aquilo que os académicos chamam os insiders e os outsiders no mercado de trabalho, desigualdades vincadas desde logo nas qualificações, desigualdades salariais, desigualdades nos territórios em virtude também das mudanças que houve no país ao longo das últimas décadas, desigualdades geracionais, porque temos gerações mais velhas muito menos qualificadas do que as gerações mais jovens, felizmente, porque significa que temos assistido a uma mudança muito importante neste aspecto, mas ainda assim criando problemas específicos, além naturalmente de problemas que têm a ver, por exemplo, com a própria regulação do mercado de trabalho, baixo associativismo, quer empresarial, quer sindical, características muito próprias do país e que têm, aliás, importa também dizê-lo, nomeadamente no que diz respeito a estas questões da participação e do associativismo, questões que têm a ver não apenas com o mercado de trabalho, não apenas com os sindicatos, não apenas com as associações empresariais, mas características mais gerais do país de uma fraca participação associativa, fraca adesão a estruturas de representação, o que tem consequências depois no modo como o mercado de trabalho é regulado e como há estruturas institucionais, se quisermos, de enquadramento do próprio mercado. Eu não vou referir-me em grande detalhe a estes problemas estruturais, quis referi-los para que fosse claro o contexto de que partimos, mas, de facto, é muito importante que percebamos que Portugal partiu para este caminho e partiu para esta década da crise com um contexto, do ponto de vista daquelas que são as debilidades de partida, com um significado muito grande. Nós, só uma ou duas referências muito rápidas, nós, quando olhamos para os padrões de qualificação em termos europeus, Portugal é claramente um outlier. Portugal está muito abaixo de outros países europeus, progrediu muito nas últimas décadas e progrediu muito nas últimas gerações, mas mesmo assim, quando olhamos para o mercado de trabalho, para as gerações mais jovens, temos ainda mais de 1/3 dos jovens ativos que não concluiu sequer o ensino secundário. Temos uma participação em aprendizagem ao longo da vida que é inferior à média europeia. E temos depois no mercado de trabalho indicadores que são de facto preocupantes. Como digo, eles não foram provocados apenas pela crise, mas acentuaram-se durante a crise. Para vos dar uma ideia, temos hoje 22% dos contratos de todos os trabalhadores que são contratos não permanentes. A média europeia é de 14%. Portanto, nós estamos 50% acima da média, praticamente. No setor privado, 1 em cada 3 contratos são não permanentes. São mais de 30% dos contratos que são não permanentes. Isto dá bem uma ideia da dificuldade que temos enquanto país para ter um mercado de trabalho com uma regulação com qualidade, um mercado de trabalho com qualidade. E já agora, um parênteses, mas que não é um parênteses irrelevante, isto cria-nos pressões até acrescidas do ponto de vista dos sistemas de proteção social. Um exemplo muito simples, em Portugal, 2/3 dos novos subsídios de desemprego, 2 em cada 3 novos subsídios de desemprego, são pagos pelo fim de contratos a prazo. E, portanto, estas questões da segmentação da precariedade não são um problema apenas para os trabalhadores, são um problema também coletivo
público, se quisermos, porque sobrecarregam os sistemas de proteção social de uma forma que não é, a nosso ver, nem aceitável nem desejável, e já agora a precariedade cria também problemas importantes às empresas, que obviamente têm menos incentivo para apostar nos trabalhadores, apostar na formação dos trabalhadores e construir, portanto, uma expressão cara às empresas, capital humano e talento para o futuro dos seus projetos empresariais. Portanto, este é um pouco o contexto. Estes são alguns dos indicadores, apenas para citar um ou dois, alguns dos indicadores com que ainda hoje vivemos e que de alguma forma temos procurado corrigir na trajetória de recuperação que tem sido encetada. E importa referir, e agora aproximando-nos daquela que é a nossa década, a década que vivemos com estas características tão específicas depois de 2008, é importante referir que, além destas características estruturais do país, Portugal vivia também, desde o princípio do século, um conjunto de choques sucessivos sobre a nossa economia, que são também choques importantes para perceber aquilo que veio a acontecer. De facto, desde o início do século XXI, a adesão ao euro, o alargamento da União Europeia aos países de leste, a abertura dos mercados mundiais. Como digo, isto já agora, volto a repetir, não são traços únicos da sociedade portuguesa, mas traços que afetaram também boa parte dos países aqui representados. E depois, claro, esse período absolutamente determinante e de enorme dificuldade que foi ditado pela crise financeira de 2008 e pelas crises sucessivas, em dominó, se quisermos, que se sucederam e que vieram a culminar num pedido de assistência internacional no ano de 2011. E este é, de facto, este período e estes factos marcaram o arranque de uma década de enorme dificuldade e que hoje, em 2018, uma década para a qual podemos olhar com um grau de otimismo que é claramente diferente daquele que existia há não muito tempo. E podemos fazê-lo porque esta é uma década, caminhamos rapidamente para que a década que se iniciou em 2010, 2011, seja claramente uma década partida em duas partes. Passa a redundância, uma década com claramente duas partes distintas. Uma primeira parte, uma primeira metade da década, marcada por uma crise, sem medo das palavras, arrasadora, uma crise de enorme peso e com consequências muito profundas e devastadoras para a nossa economia e para a nossa sociedade, não apenas para Portugal, mas para um conjunto de outros países que foram mais duramente afetados, em particular aqueles que foram afetados por um regime de resgate financeiro, e uma segunda parte da década, que podemos situar a partir de 2015, em que há claramente um ponto de viragem e progressivamente uma melhoria de todos os indicadores económicos e sociais. Isto não significa que não haja, mesmo com esta recuperação, um lastro muito visível dos anos mais duros da crise. Ainda existe, e eu vou dar um ou dois indicadores que o demonstram claramente, mas, apesar de tudo, entramos num período em que todos os indicadores económicos e sociais mostraram sinais de franca recuperação e mais, algo que também creio que é importante partilhar, em particular com os nossos convidados internacionais, não apenas indicadores em recuperação, mas que têm vindo a melhorar esses próprios indicadores ano após ano, o que indicia uma recuperação sustentada e transversal para a nossa economia e para a nossa sociedade. Olhar muito rapidamente para estes anos, os anos da crise e os anos felizmente, mais otimistas que vivemos, olhando para o passado, mas sobretudo também identificando as condições que temos para a preparação do nosso futuro. Para se perceber os anos da crise, é importante perceber o quão rapidamente a sociedade portuguesa mergulhou nessa crise. Como digo, nem tudo começou em 2008, havia indicadores, choques, bloqueios que vinham já de trás e que se vinham acentuando, em particular a partir do início do século XXI, mas depois de 2008 foi de facto um ano, a partir de 2008 as coisas complicaram-se de maneira muito significativa. Mas para vos dar uma ideia de qual é o trajeto em termos de alguns dos indicadores do mercado de emprego, basta dizer que no ano de 2001 Portugal tinha uma taxa de desemprego de 4%. Havia pouco mais de 200 mil desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal. Desses 4% em 2001, nós passámos em 2008, mesmo antes da crise, para uma taxa de desemprego que rondava os 8%. Isto é, apesar de lentamente, a taxa de desemprego já tinha duplicado ao longo destes anos
anos de crescimento económico variável, mas sempre relativamente baixo. Depois, a taxa de desemprego começou a crescer muito rapidamente e, a partir de 2011, sobretudo, disparou para níveis que eram inimagináveis na sociedade portuguesa. Chegou a estar acima dos 17% em 2013. E, portanto, para nós termos bem a ideia do choque que isto é numa sociedade, apesar de tudo, e ao contrário de outros países do sul da Europa, habituada a ter taxas de desemprego relativamente controladas durante praticamente 2 décadas, repito, 4% de desemprego, praticamente pleno emprego, do ponto de vista daqueles que são os indicadores normalmente utilizados na viragem do século, nós passámos para um desemprego de 17% em 2013. Isto é, o desemprego mais do que quadruplicou em pouco mais de uma década. Aliás, isso refletia-se também no número de desempregados. Pouco mais de 200 mil em 2001, chegámos a atingir os 850 mil desempregados em 2013, sem contar com os números das pessoas que, entretanto, tinham emigrado ou que tinham passado para a inatividade, ou seja, tinham pura e simplesmente deixado de procurar emprego, e sem contar também com aqueles que eram contabilizados como ocupados por estarem envolvidos em políticas ativas de emprego, que muitas vezes mais não eram do que precisamente uma dimensão ocupacional. E, portanto, tínhamos de facto um contexto extremamente complexo e extremamente difícil. Volto a repetir, nem tudo era explicado apenas pela crise económica e financeira, mas foi esta, evidentemente, e todo o contexto de resgate que se seguiu e as políticas duríssimas que foram implementadas, que conduziram também a uma degradação muito rápida e muito profunda da situação. Isto veio, obviamente, acentuar e agravar alguns dos aspectos e alguns dos indicadores que já vinham sendo foco de preocupação. As questões da precariedade e da segmentação tornaram-se ainda mais prementes. Houve um claro ajustamento salarial em baixa, quer pela dinâmica económica existente, quer também por algumas medidas de política, nomeadamente no que diz respeito aos funcionários públicos e também a questões fiscais que se refletiam sobre o rendimento, quer dos ativos, quer dos pensionistas. Um enorme crescimento do número de inativos a que tinha feito referência, as pessoas que passaram para a inatividade, os chamados jovens NEET, que tiveram um aumento exponencial, os fluxos massivos de emigração, e queria também referir esta questão, porque, como também sucede com muitos países do sul da Europa, a sociedade portuguesa foi marcada durante boa parte do século XX, e em particular nas décadas de 50, 60, 70, por fluxos migratórios para fora do país muito significativos. Pois bem, a crise trouxe de volta essa realidade e durante os anos da crise houve cerca de 600 mil pessoas que terão saído de Portugal, seja de maneira temporária, seja de maneira permanente, mas esta distinção entre a imigração temporária e permanente é sempre muito frágil, porque quem sai temporariamente nunca se sabe muito bem se volta ou não. A imigração temporária é uma declaração, é uma ideia que as pessoas têm de sair temporariamente, mas se encontram situações mais favoráveis noutros países, provavelmente dificilmente regressam ao país. E, portanto, tivemos fluxos migratórios muito relevantes e aqui com uma agravante, ao contrário do que aconteceu na imigração de 1950, 60, 70, estamos a falar, em muitos casos, não apenas, mas em muitos casos, de jovens altamente qualificados, da geração mais qualificada do país, que saiu de Portugal, em parte, durante estes anos. Bem, este é um quadro que é conhecido, é um quadro que deixou consequências muito marcantes e muito duras no país, e basta dizer, eu mais à frente um pouco na intervenção vou falar de alguns dos indicadores que temos agora e da estratégia que temos vindo a seguir, mas basta dizer que, apesar de toda esta recuperação desde 2015, nós hoje em dia em Portugal, depois, como digo, de 3 anos, 2 anos e meio de recuperação muito vincada, nós ainda temos menos 300 mil pessoas empregadas em Portugal. 300 mil empregados a menos em Portugal. E isto não é apenas uma questão quantitativa, é também uma questão de potencial económico, é uma questão social, é uma questão de muitas famílias que viram os mais jovens e os menos jovens também sair do país. E, portanto, há de facto um conjunto de marcas e um conjunto, se quiserem, de cicatrizes que ficou e que nós ainda lutamos para conseguir corrigir e para conseguir apagar.
Já agora, mais uma nota sobre, não apenas do ponto de vista humano, da força de trabalho que existe no país, do contexto do mercado de emprego, toda a trajetória de intervenção externa da Troika e das políticas que lhe estiveram associadas deixou também marcas muito concretas no mercado de trabalho em Portugal, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista da sua regulação. Houve uma enorme pressão ao longo dos anos que sucederam a 2011, entre 2011 e 2015 sobretudo, mas já vinha um pouco de trás também pelas pressões que começaram a ser exercidas ao nível europeu sobre o país, mas, como digo, de maneira muito acentuada a partir de 2011, 2012, 2013, houve um conjunto de pressões muito significativas para alterações legislativas, de modo a flexibilizar ainda mais o mercado de trabalho, de modo a reduzir a dimensão da negociação coletiva e privilegiar a dimensão da negociação individual, de maneira muito concreta, com restrições à negociação coletiva, com restrições às chamadas portarias de extensão, com uma pressão grande para a chamada descentralização da negociação coletiva, isto é, passar a negociação coletiva sobretudo para o nível da empresa, coisa que num país como Portugal significa em muitos casos o mesmo que dizer que não vai haver nenhuma negociação, porque com o tecido empresarial que temos em Portugal, com muitas pequenas e médias empresas e com taxas de filiação sindical e de presença sindical que não chega a boa parte dessas PMEs, naturalmente insistir numa estratégia de descentralizar a negociação coletiva significa na prática colocar obstáculos inultrapassáveis à negociação. Tudo isto, evidentemente, além do próprio contexto económico e social que se vivia. Um contexto absolutamente dramático, com total ausência de confiança, quer por parte das famílias das pessoas, quer por parte das empresas, e, portanto, se juntarmos um contexto económico e social pouco propício à negociação e à confiança a médio prazo entre parceiros empresariais e parceiros sindicais, se juntarmos a isto fortíssimas pressões políticas e legislativas para alterar a lei em particular em aspectos que dizem respeito ao âmago, ao coração das relações laborais, promovendo a individualização e dificultando um conjunto de aspectos da dimensão coletiva das relações de trabalho, nós tivemos aqui, se quisermos, uma tempestade perfeita e um cocktail de políticas por um lado, condições económicas e sociais por outro, que foram também devastadores do ponto de vista da regulação do mercado de trabalho em Portugal. E dou-vos apenas um número para não vos maçar com demasiados indicadores. Em 2008, mesmo antes da crise, nós tínhamos 1,8 milhões de trabalhadores abrangidos por instrumentos de regulação coletiva de trabalho, convenções coletivas e outros, que eram trabalhadores abrangidos por este tipo de instrumentos. Esse número tinha diminuído para 1,2 milhões em 2011, já era uma quebra significativa, mas ainda assim estávamos claramente acima de 1 milhão de trabalhadores por ano, o que significa na prática cerca de 20 a 25% dos trabalhadores abrangidos por instrumentos que se iam renovando, fora o estoque muito, muito superior de pessoas cobertas, mas de 1,8 milhões em 2008 passámos para 1,2 milhões em 2011 e passámos para números que em 2015 estavam muito abaixo dos 500 mil, muito abaixo dos 400 mil, escassas centenas de milhares de trabalhadores cobertos. Creio que este número dá bem a ideia do que aconteceu à negociação coletiva em Portugal ao longo desta década. Entre 2008 e 2015 passámos de 1,8 milhões de pessoas cobertas por ano para números que não ultrapassavam as escassas centenas de milhares. E, portanto, eu poderia repetir, poderia dar outros dados, poderia citar mais áreas da vida coletiva, social e económica. Não falei aqui de dados sobre rendimentos, sobre os indicadores da pobreza, todos eles se deterioraram ao longo destes anos. Talvez valha a pena referir um último aspecto que creio que era importante também para termos a noção. Evidentemente que todo este contexto económico, social, financeiro se refletiu também nos serviços públicos. Foram sujeitos a uma enorme pressão em Portugal para o emagrecimento, para o controle de custos, e isto sabemos também que depois tem consequências do ponto de vista da prestação de serviço público e da própria imagem dos serviços públicos perante a sociedade.
o que alimenta também a pressão para a privatização e para desvalorizar tudo aquilo que é serviço público em Portugal e, obviamente, um dos alvos dessa pressão para a contenção de custos e para a poupança foram os salários dos trabalhadores do Estado, que foram objeto de fortíssimas restrições ao longo deste período. Mas, enfim, qualquer que seja o indicador que escolhamos, qualquer que seja o ângulo analítico, e podemos depois nós, obviamente, discutir as questões mais políticas da estratégia que foi seguida neste contexto, mas a conclusão a que podemos chegar, e que é evidente para todos, é que houve de facto um impacto devastador sobre o país. Foi um período muito crítico da nossa vida coletiva e social e uma profunda crise económica e social, com instabilidade económica, instabilidade social, sucessivas mudanças legislativas de política que acentuaram a instabilidade que já existiam, que teve enormes reflexos nos domínios que referi. No mercado de trabalho, na criação de emprego, na negociação coletiva, nos serviços públicos e uma fortíssima espiral recessiva, como provavelmente era impossível que não acontecesse. Com cortes no investimento, cortes nos salários, cortes nos rendimentos, é quase impossível que não haja um reflexo económico, um reflexo económico deste processo. E, como digo, podemos discutir as questões políticas, mas são inegáveis dois aspectos. Houve uma fortíssima pressão externa da chamada Troika para que as coisas tivessem seguido este rumo. Internamente, houve também, pelo menos em alguns destes aspectos, partes deste programa, se quisermos, que foram abraçados também por quem conduziu o processo. Ninguém está a dizer, atenção, seria irresponsável, seria desonesto até. Nunca seria um processo fácil de gerir, nunca seria um processo indolor. Houve alguns aspectos, em particular no que diz respeito ao mercado de trabalho, em que houve claramente alguma comunidade também de princípios e de ideias que, de alguma forma, exponenciaram aqueles que eram os pilares da intervenção externa gizada pela Troika. Sem querer alongar mais sobre o que está para trás, gostava agora de me focar nestes anos. O que é que mudou a partir de 2015 e o que é que podemos identificar neste ponto de viragem. E, de facto, o final do ano de 2015 marca um ponto de viragem, primeiro porque houve uma mudança política significativa, mas creio também que é importante dizer, mais uma vez por uma questão de honestidade e de lisura, nem tudo se deve à mudança política, porque se assim fosse, cada vez que havia uma mudança política, nós poderíamos sorrir e resolver os problemas como se de uma penada pudéssemos mudar tudo aquilo que é um processo pesado e estrutural nos países. Mas é verdade que houve uma mudança política e se não podemos atribuir tudo a essa mudança, é certo também que ela terá tido algum peso. Aliás, evidentemente que houve um programa de ajustamento que foi cumprido, com debilidades num conjunto de aspectos, mas, enfim, o pior do período de ajustamento vinha passando. Havia alguns indicadores ténues de recuperação, por exemplo, no mercado de trabalho, com a descida na taxa de desemprego, mas que não eram ainda devido a uma recuperação económica clara, para já porque os níveis de crescimento continuavam baixos, mas sobretudo porque o emprego estava estagnado. Não havia diminuição do desemprego, mas não havia crescimento do emprego, porque o desemprego diminuía fundamentalmente porque continuava a haver níveis de imigração muito significativos e ainda aumento dos inativos e daqueles que estavam ocupados em políticas ativas de emprego. A partir de 2015 houve alguma capacidade para, por um lado, tirar partido de um contexto internacional favorável, que de qualquer modo já existia, e portanto foi alguma capacidade para, e já vou explicar como, tirar partido desse contexto internacional favorável, apesar dos riscos que sabemos que hoje existem. Basta pensar no risco das guerras comerciais, no processo do Brexit, em todos estes e outros aspectos que podemos identificar. Mas eu gostava de valorizar a dimensão da mudança política. E sublinho, não estou a dizer que foi a mudança política que permitiu de uma só penada mudar o contexto do país, mas a mudança política foi importante. E basta pensar num aspecto que é crítico para fazermos esse teste. Quando, em 2015, a atual solução governativa tomou posse, todas as previsões que existiam diziam que o desemprego estaria, no final de 2017, ainda acima dos 10%. Isto é, indicavam que haveria uma diminuição do desemprego, mas uma diminuição lenta a partir do ponto em que nos encontrávamos.
Ora bem, o desemprego hoje está, dados do segundo trimestre, nos 6,7%. 6,7%. Isto é, não estamos apenas a falar de uma diferença incremental, estamos a falar de uma diferença muito significativa em relação àquelas que eram as previsões que existiam no final de 2015. Previsões, atenção, quer dos próprios instrumentos públicos em Portugal, do Governo, quer da Comissão Europeia, quer de outras entidades internacionais. Estas projeções, felizmente, não vieram a verificar-se e aquilo a que assistimos, pelo contrário, foi uma mudança de contexto muito mais rápida e muito mais profunda do que era esperado. Eu recordo que, no final de 2015, o desemprego estava ainda acima dos 12%. Era ainda uma taxa de desemprego muito significativa. Havia ainda 600 mil desempregados. O desemprego jovem estava ainda acima dos 30%, tinha chegado a ser de 40%, e, repito, o crescimento do emprego estava praticamente estagnado. Quais foram as variáveis, quais foram os fatores que explicam esta mudança tão consequente, se quisermos, e tão rápida e transversal na nossa evolução? Bom, em primeiro lugar, já referi, evidentemente, que houve e há um contexto internacional relativamente favorável. Isso não é dizer muito, porque hoje em dia nenhuma economia consegue viver e consegue crescer sem esse contexto envolvente favorável, mas houve opções concretas de política pública que foram absolutamente determinantes. Desde logo, uma pedra de toque da política que foi seguida, uma política de recuperação dos rendimentos das pessoas. Com um aumento programado do salário mínimo, um aumento faseado, programado, em que foi eleita uma meta, foi identificada uma meta logo em 2015 para que em 2019 o salário mínimo pudesse atingir os 600 euros, e é algo que temos vindo a fazer todos os anos, cumprir faseadamente este aumento, sempre que possível, em 2 dos anos foi possível, com um acordo de concertação social, juntando os empregadores e os sindicatos ao nível nacional. Mudanças também fiscais, na lógica da recuperação do rendimento, acabando com a chamada sobretaxa sobre o imposto de rendimentos singulares, o IRS, acabando com a contribuição extraordinária sobre as pensões, que na prática diminuíam os rendimentos do trabalho e as pensões até aqui. É também um caminho que foi concluído. Isto é, todos os agravamentos fiscais e parafiscais que existiam sobre o rendimento, seja de salários, seja de pensões, foram terminados. Lançar também uma aposta muito clara na tentativa de recapitalizar as empresas e de sanear o sistema financeiro. É ainda um processo delicado, mas que tem vindo a ser implementado. Um dos problemas também da crise foi que as empresas em Portugal, que já estavam endividadas, ficaram praticamente descapitalizadas nestes anos, além, obviamente, das muitas que foram pura e simplesmente à falência e desapareceram, mas aquelas que sobreviveram, em muitos casos, completamente descapitalizadas. E depois um discurso também e uma aposta no relançamento da confiança, seja das empresas, seja dos trabalhadores. E isto foi feito, além de recuperação de rendimentos, além de medidas programadas e faseadas com ênfase no diálogo social, numa aposta muito clara numa melhor regulação do mercado de trabalho, já ia falar um pouco sobre isto, no combate à precariedade, na promoção da tentativa de relançamento da negociação coletiva, isto procurando criar confiança. E um aspecto muito importante e que gostava de enfatizar é que tínhamos um programa político que identificava um conjunto de compromissos muito concretos para promover mudanças em relação ao passado recente, mas houve sempre a preocupação de o fazer, não de maneira abrupta e a causar incerteza nos agentes económicos, mas, pelo contrário, a dar confiança quer às famílias, quer às empresas. Porquê? Porque não há nenhuma economia, nem há agentes económicos que tomem decisões favoráveis ao investimento, ao crescimento e ao emprego, se não tiverem confiança em graus de estabilidade e de previsibilidade que lhes permitam programar a sua atividade. E, portanto, houve uma tentativa de garantir um horizonte de recuperação de rendimentos e um horizonte de recuperação de rendimentos que introduzisse mudanças incrementais faseadas na sociedade portuguesa, sem provocar rupturas, que era, já agora, e que estamos aqui a falar sobre estes temas, em particular tendo em conta a solução política que foi encontrada e que foi muito diabolizada
quando tomou posse, havia uma incerteza e um receio de que um governo de centro-esquerda, de matriz social-democrata, liderado pelo Partido Socialista, mas apoiado no Parlamento por partidos claramente mais à esquerda, houve num momento inicial a tentativa de causar desconfiança e incerteza sobre o que é que significaria esta solução política e que riscos é que comportava para alguns setores da sociedade portuguesa mais distantes deste tipo de lógica política e, em particular, junto das empresas e dos agentes económicos. Uma das variáveis críticas do sucesso da solução portuguesa nestes anos tem sido a capacidade para cumprir o programa que tinha, mas com garantias de estabilidade. Desde logo, por exemplo, cumprindo todos os compromissos internacionais, nomeadamente em matéria de déficit, junto das entidades europeias, num conjunto de outros compromissos também, mas cumprindo todos os compromissos externos para salvaguardar a imagem do país junto dos mercados e também internamente com uma dimensão de programação, de faseamento e de diálogo social entre empregadores e sindicatos. Estes caminhos são sempre, por definição, incompletos, mas o certo é que quando nós olhamos para estes 2 anos e meio, praticamente 3 anos de solução governativa, é difícil não ter um horizonte de otimismo sobre, e uma avaliação positiva sobre os resultados que foram conseguidos. A taxa de desemprego, citando alguns dados apenas, muito rapidamente, a taxa de desemprego, há pouco referia, esteve nos 6,7% no segundo trimestre, um valor mais ou menos equiparado àquele que foi determinado em termos mensais para o mês de julho. Estamos neste momento com cerca de 350 mil desempregados, do ponto de vista quer estatístico, quer inscritos objetivamente nos centros de emprego. Mas esta evolução do desemprego, e este é o dado mais importante para fixar, foi conseguido não à custa da imigração para fora do país, não à custa da passagem para a inatividade e do desencorajamento de pessoas de procurar emprego, o que faz com que desapareçam das estatísticas. Foi construído não à custa do envolvimento das pessoas em programas de política ativa de tipo ocupacional, que também, como sabem, em termos oficiais, retiram as pessoas das estatísticas. Este resultado foi conseguido com o crescimento do emprego, porque o emprego tem crescido acima dos 3% em termos homólogos, o que é tão só o crescimento mais elevado do emprego desde que há a atual série estatística, desde 1998. Estamos a falar dos níveis de crescimento do emprego em termos homólogos mais elevados nos últimos 20 anos, e em 2018 continuamos perto destes 3%. Temos neste momento, foram criados nestes 2 anos e muitos meses, mais de 300 mil postos de trabalho em termos líquidos, isto é, nós temos neste momento, como há pouco referia, 4 milhões e 800 mil pessoas empregadas em Portugal. Estamos ainda 300 mil abaixo daquilo que tínhamos no começo da crise e, portanto, temos aqui ainda marcas muito, muito profundas, mas é de facto uma trajetória muito, muito importante e muito relevante e o emprego, como sabemos, é absolutamente crítico e decisivo, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Económico porque gera procura, gera atividade económica, exprime também a dinâmica de investimento e de criação de emprego por parte das empresas, do ponto de vista social, porque garante rendimentos, garante uma rede que não depende da proteção social, mas o acesso ao rendimento dentro do próprio mercado. Mas, além da dimensão quantitativa, gostava de frisar os resultados também qualitativos da evolução no mercado de emprego. Nós hoje temos menos várias dezenas de milhares de inativos desencorajados. Temos hoje menos quase 100 mil, 90 mil desempregados de longa duração do que tínhamos ainda há muito pouco tempo, há um ano atrás. O desemprego jovem baixou a barreira dos 20%, é algo que não acontecia há mais de uma década. Estamos hoje nos 19%, que é incomparável com os 32% que encontramos. São dados da maior importância. Mais importante também, este crescimento do emprego, ao contrário do que muitas vezes acontece em fases de expansão da economia, tem sido um crescimento do emprego que é fundamentalmente ancorado em contratos sem termo, isto é, em contratos estáveis. De facto, dos 300 mil empregos criados nos últimos 3 anos, para simplificar, 260 mil são contratos sem termo. Não quer dizer que não haja muitos contratos a termo a serem celebrados, o que há crescentemente, e porque as condições do mercado também o começam a permitir, uma pressão cada vez maior para que haja contratos sem termo. Porque a estabilidade é importante para as pessoas e porque no momento em que o desemprego
já está na casa dos 6%. A oferta de estabilidade por parte das empresas é um importante trunfo para reter as pessoas nas empresas e, portanto, estamos hoje numa situação muito diferente daquela que vivemos em 2013 ou 2014, em que para as pessoas qualquer emprego bastava e qualquer emprego servia. Hoje em dia temos ofertas de emprego que continuam, para quem está a entrar no mercado de trabalho, a não ser muitas vezes as desejáveis, mas há condições no mercado para haver ofertas de emprego que incluem a questão da estabilidade como um trunfo no momento de dar um emprego a uma pessoa, de oferecer um emprego a uma pessoa, e também, do ponto de vista salarial, alguma dinâmica. Aliás, gostava de referir que, do ponto de vista qualitativo, não foi só o emprego em termos de quantidade que subiu, têm diminuído todas as formas de emprego que muitas vezes consideramos atípicas ou que associamos às questões da precariedade. O trabalho a tempo parcial diminuiu, era claramente uma forma de subemprego que tinha crescido com a crise, tem vindo a desaparecer. O trabalho independente, os chamados recibos verdes, também vêm em Portugal, também vêm em lento de crescimento. O trabalho familiar não remunerado também tem vindo a diminuir e, portanto, há um movimento geral do emprego em Portugal para crescimento do emprego, emprego com mais qualidade, um padrão de emprego de contratos sem termo e também com uma dinâmica salarial, que gostava também de fazer uma brevíssima referência. De facto, o que vivemos hoje em Portugal é uma situação, também em termos salariais, que merece um sublinhado por esta razão. Não podemos dizer que estamos já com níveis de dinamismo salarial muito elevados, mas os sinais começam a acumular-se de que há uma evolução também do ponto de vista da dinâmica salarial que era perfeitamente impensável há 2 ou há 3 anos. Nós tivemos uma década de diminuição de salários ou de estagnação salarial, na melhor das hipóteses, mas ao contrário do que muitas vezes acontece, e gostava de sublinhar este ponto, ao contrário do que muitas vezes acontece em momentos de grande criação de emprego, isto é, em que há pessoas que estão a entrar no emprego, estavam fora e começam a ser integradas, é normal na dinâmica de mercado que estes empregos das pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que regressam ao mercado de trabalho sejam, em média, mais baixos do que aqueles que já estão empregados. Isto é, quando alguém está desempregado e aceita uma oferta de emprego, há alguma tendência para que essa oferta salarial não seja tão competitiva como os níveis salariais que são oferidos por quem tem uma situação mais estável no mercado de emprego. Aliás, é essa a razão pela qual os níveis de aumentos de salários que temos visto não são tão elevados quanto seria de esperar num momento em que o desemprego já está na casa dos 6%. Ou seja, já há um dinamismo do mercado de trabalho que poder-se dizer à primeira vista, bom, então é normal que os salários subam muito. Bom, e os salários estão, de facto, a dar sinais de forte recuperação. Porque, apesar de haver uma criação líquida de emprego acima dos 100 mil postos de trabalho por ano, são estes salários, são estes novos empregos que, de alguma forma, ainda puxam um pouco para baixo os aumentos salariais, mas os salários de quem está empregado, de quem já estava empregado, estão já a subir a níveis muito significativos. Aliás, há vários indicadores disto. Uma referência também para o aumento do salário mínimo, que já subiu nestes 3 anos 15% em termos nominais, o que significa um aumento superior a 11% em termos reais, como disse há pouco, de um modo previsível e faseado. Referência também para o aumento dos salários na negociação coletiva, que foi de 2,8% no primeiro semestre de 2018, o que é o nível de aumentos salariais, de aumentos dos contratos coletivos em termos salariais, o nível mais elevado registado nos últimos 10 anos, desde 2009. E, aliás, o indicador talvez mais impressionante daquela que é a situação do mercado de emprego em Portugal é a evolução das contribuições para a Segurança Social, que subiram acima dos 7% até agosto deste ano. Portanto, neste momento nós estamos com um crescimento da receita das contribuições da Segurança Social acima dos 7%, o que significa que há um forte crescimento do emprego, mas, porque o crescimento do emprego está à volta dos 3%, o resto é explicado por aumento dos salários. Portanto, temos, indicadores muitíssimo positivos. O trabalho nunca está feito, há muito trabalho a fazer, mas há, acima de tudo, um conjunto de opções políticas que eu gostaria de referir os indicadores, referir muito rapidamente as traves mestras da intervenção política no campo do emprego, no campo do emprego e no campo da própria economia,
para, de alguma forma, ajudaram a explicar este trajeto. Primeiro, um ênfase muito claro, e eu já referi, na reposição de rendimentos e na melhoria das condições económicas em Portugal, seja para as famílias e para as pessoas, seja para o tecido empresarial. Eu não vou detalhar, já fiz alguma referência para trás, mas esta foi uma pedra de toque da estratégia económica que foi seguida e que em 2015 foi considerada irresponsável, impossível, inviável. Enfim, os que são de Portugal recordar-se-ão bastante bem, mas para os nossos convidados, é muito importante referir que isto que hoje parece uma evidência e algo que aconteceu com uma normalidade e com um grau de serenidade, eu diria, relativamente pacífico, relativamente não, completamente pacífico, há 3 anos atrás foi objeto de um intenso debate político em Portugal sobre todos os males do mundo que aconteceriam com a subida do salário mínimo, com a reposição de rendimentos, enfim, todos os qualificativos foram utilizados, todos os qualificativos maus, foram utilizados para descrever a estratégia política e económica que ia ser seguida a este respeito e todos esses qualificativos e todas as previsões catastróficas falharam redondamente. Falharam tão redondamente que os indicadores são aqueles que eu acabei de vos referir. E, aliás, já agora um parênteses apenas, uma nota que não fiz. A legislatura está rapidamente a caminhar para o fim e, ao longo destes anos, não houve um único orçamento retificativo. Um único. Ou seja, todas as previsões orçamentais, todas as previsões económicas foram seguidas à risca, as metas foram cumpridas, com maior ou menor dificuldade, como é típico de metas que são bastante exigentes e bastante ambiciosas, mas queria referir esta estratégia económica e social que foi seguida com base na reposição de rendimentos e na criação de condições de confiança a partir dela, foi uma estratégia vitoriosa, apesar de todas as previsões negativas. Uma segunda dimensão que me parece também relevante referir é toda a mudança que houve no que diz respeito à regulação do mercado de trabalho. Seja nas questões laborais, em que foi seguida uma estratégia gradual de discussão e de diálogo social e que culminou num acordo de concertação que eu já falaria rapidamente a seguir, mas com um conjunto de mudanças muito concretas no que diz respeito às políticas ativas de emprego, numa maior focalização das políticas nos jovens e nos desempregados de longa duração, nos territórios mais desfavorecidos, enfim, um conjunto de mudanças no olhar sobre o mercado de trabalho que são da maior importância. Uma terceira dimensão, voltar a apostar na qualificação, em particular dos adultos. Continuar a combater seguramente o abandono escolar e garantir que os jovens se continuam a qualificar, mas o retomar de uma aposta na qualificação de adultos, uma aposta que também no contexto da crise, e não só por razões de crise, mas também por uma visão da educação e formação um pouco mais conservadora, tinha sido descontinuada praticamente em muitas áreas e que foi agora retomada. Mas, além desta aposta na qualificação, em particular dos menos qualificados, também uma aposta, outra dimensão relevante, uma aposta importante nos setores mais dinâmicos do sistema empresarial e na inovação a este respeito. Um conjunto de investimentos na área da tecnologia, na captação de investimento de grupos empresariais de topo, lançamento de laboratórios colaborativos, lançamento de centros tecnológicos, toda uma dimensão que está em curso. E depois, uma dimensão também importante, a aposta no diálogo social e na negociação coletiva, que está em curso, que teve um conjunto de traduções concretas, primeiro com o flexibilizar das portarias de extensão, voltar a emitir portarias de extensão, a capacidade que houve para, com sindicatos e empregadores, ter uma chamada moratória, um período de pausa nas questões da caducidade e, muito recentemente, um acordo de concertação que se seguiu a um longo debate sobre aquilo que chamamos o livro verde das relações laborais, que esteve a ser debatido durante mais de um ano na concertação social e na sociedade portuguesa e que permitiu chegar a um acordo que já foi enviado pelo Governo para a Assembleia da República para que possa vir a dar origem a uma nova legislação, uma nova lei do trabalho, mas também num conjunto de outros aspectos, com uma taxa a aplicar às empresas com excesso de rotatividade nos seus quadros, isto é, as empresas que abusem da precariedade em termos setoriais vão ter uma taxa, vão ter que pagar uma taxa caso persistam nesse comportamento. Um conjunto de alterações que não vou detalhar, mas que estou obviamente disponível em sede de debate para conversar, limitação dos contratos a termo,
promoção da negociação coletiva em alguns aspectos relevantes, enfim, um conjunto de inovações que acreditamos que é de grande importância e sublinho aqui esta questão. São mudanças que são importantes do ponto de vista substantivo para o mercado de trabalho, mas tão ou mais importante que as mudanças substantivas é o facto de ter sido possível negociá-las e acordá-las em concertação social. Porque o sinal que damos à sociedade portuguesa, e também em termos externos para outros países no plano europeu, de que é possível, em matérias que por vezes são tão fraturantes, como as questões laborais, conseguir um acordo de banda larga na concertação social, centrado em dois temas fundamentais, precariedade e negociação coletiva. Temas que nem sempre unem empregadores e sindicatos, é, como digo, um sinal da maior importância. Portanto, nós valorizamos muito este acordo, porque ele foi o final de um longo processo de reflexão, de diálogo, de avaliação conjunta. Valorizamos-lo pelo resultado que ele teve, na substância das medidas que foi possível acordar, mas o simples facto de haver um acordo é para nós algo que valorizamos e algo que é muito valorizado na sociedade portuguesa. Bom, em suma, e para não demorar mais tempo, seguimos ao longo destes 3 anos uma estratégia que os resultados provam que foi uma estratégia consequente, assente num triângulo. Uma estratégia económica de recuperação de rendimentos e de cumprimento integral das metas e dos compromissos, no fundo, como sinal de responsabilidade e de capacidade de manter esses compromissos. Uma estratégia política de mudança progressista, sustentada na sociedade portuguesa, e uma estratégia social de criação de confiança, de estabilização, de previsibilidade e de diálogo. Este triângulo, mudança económica, mudança de políticas e mudança no contexto social, tem sido o triângulo que, de alguma forma, nos tem trazido até aqui. Significa isto que todos os problemas estão ultrapassados? Seguramente que não. Não em Portugal, com o período de crise que vivemos e com o duríssimo processo de ajustamento que tivemos de viver, como os problemas não estão resolvidos em nenhuma economia europeia, em nenhuma economia ocidental, com os desafios que hoje temos diante de nós. Eu não vou, obviamente, falar destas questões, mas quando hoje temos diante de nós os desafios enormes do futuro do trabalho, das profundas mudanças, da automatização, da economia digital, da indústria 4.0, das plataformas colaborativas, da economia colaborativa, enfim, todas as mudanças, além da mudança tecnológica que já vem também do passado, todas estas mudanças são, obviamente, desafios de enorme complexidade e são ainda mais num país que, como Portugal, tem o histórico de qualificações que eu há pouco descrevi, algumas das debilidades que temos, mas onde também está a ser feito muito para ultrapassar estas dificuldades. E, claro, uma situação de fragilidade, porque, apesar da maior diminuição da dívida pública de que há registro em largas décadas, Portugal tem ainda uma dívida pública muito elevada e, portanto, está especialmente sujeito a choques e à instabilidade que possa existir no plano internacional. E, portanto, este é o nosso desafio, conseguir continuar e aproveitar este ciclo económico e social muito positivo que temos vivido, preparar-nos para os choques do futuro, mais estruturais, se quisermos, de forma tão sólida quanto conseguirmos, e conseguir fazê-lo com o ênfase que temos procurado colocar numa política de crescimento económico inclusivo e com promoção da coesão social, porque acreditamos firmemente que um crescimento económico que não seja ancorado na partilha desse crescimento económico e na coesão social não é um crescimento sustentável. Desde logo não é justo, mas além de não ser justo, não é sustentável, porque é negativo para a economia e para o país que haja desigualdades, que haja grupos excluídos desse crescimento. E esta tem sido uma pedra de toque da estratégia que temos seguido. Estamos confiantes que este caminho tem todas as condições para continuar. Como procurei demonstrar, não está em causa apenas um ou outro indicador, não está em causa apenas um ou outro setor de atividade. Há uma recuperação, de facto, induzida por uma estratégia política que foi identificada desde o primeiro dia, desde antes do Governo tomar posse, no programa económico e político que foi traçado, que temos tido condições para implementar em articulação com os parceiros parlamentares, e é este caminho que, no fundo, procuraremos fortalecer, sem deixar de estar atentos a todos os sinais de risco que possam existir. Espero ter traçado um quadro amplo, ao mesmo tempo aprofundado em alguns aspectos, mas acima de tudo lançando pistas para o debate,
que espero que seja útil para os vossos trabalhos ao longo do dia e, claro, estando agora disponível também para questões que possam existir ou para algum debate que possamos ter. Muito obrigado a todos e a todas e bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Partilhando aqui o microfone, acho que estamos em condições. Quando me perguntam qual é o milagre em Portugal, ficou aqui claramente dito: confiança, confiança, confiança. Quando me perguntam sobre o efeito deste tipo de emprego em Portugal e, sobretudo, sobre os efeitos populistas que os governos normalmente de direita atraem ou parecem atrair, pois aqui está um exemplo que um governo de esquerda parece estar mais ou menos blindado aos populismos em Portugal, porque felizmente não estamos a passar por essas provações populistas e essas tendências populistas. E isto, quer nós queremos, quer não, na minha modesta análise, é resultado também, mais uma vez, de uma palavra só: confiança. Confiança nesta solução governativa, confiança na solução parlamentar, confiança nos governantes, porque já agora, quando o Sr. Secretário de Estado diz que não cabe tudo ao Governo, mas há coisas que também cabem ao Secretário de Estado, não é? Nomeadamente o esforço que fazem cada dia para se chegar a este caminho, enfim, tão confortável para nós. Eu, sem desprimor para quem quisesse colocar as questões ao Sr. Secretário de Estado, gostaria, se calhar, de deixar alguma margem aqui aos nossos convidados estrangeiros, porque a curiosidade ainda é maior deles do que a nossa, não é? Nós vamos nos habituando a conviver com estas coisas, isto para nós já começa a ser natural, para eles é que não é, portanto, enfim, façam favor de colocar uma questão ou duas ou três, não são muitas, o Secretário de Estado também não tem muito tempo, mas estejam à vontade, dizendo, se faz favor, quem são. Portanto, identifica ali o Mário Húngaro, identifica aqui o Hélder, porque temos aqui alguns estrangeiros que são trabalhadores estrangeiros, mas falam português, e que é o caso do Hélder, e então eu seguiria mais ou menos esta ordem: o Hélder, depois o Mário Húngaro, deste lado, o William, pronto, e então o Hélder que vem de França, depois vou dizer o Mário Húngaro que vem de Itália e o William que vem de Malta. Portanto, façam o favor de colocar as vossas questões. Não soube. Sim. Olha, Hélder, CGT França e empregado da Caixa França, a famosa Caixa. Não é uma questão, é unicamente uma impressão que, filho de imigrante, tenho muito orgulho que desde 2015 fala-se de Portugal. Todos os partidos da esquerda em França é o exemplo de Portugal. E para mim é muito orgulho de ver, e o Sr. Secretário do Estado dá-nos exemplos concretos. Vamos sobre um futuro melhor. E eu, quando vejo artigos franceses falarem dessa maneira de Portugal, que se pode aumentar os salários, que se pode melhorar a vida das pessoas, e isso para mim é uma coisa muito boa, e estou muito orgulhoso de ser português, filho de imigrante em França. Muito obrigado, Hélder. Portanto, não é uma pergunta, tal e qual é mais uma declaração. Mário Húngaro, por favor. Mario Ongaro, International Coordinator, CGIL Finance Union of CGIL. As far as I understood, your point was that Portugal has been able to meet the adjustment program in terms of deficit and also in terms of public debt up to a certain extent. And this was a first step that enabled Portugal to invest new resources in
creating jobs, in social stability, and in recovering resources to make the labor market more secure, less flexible. And in a way, there was a sort of two times, a first period of adjustment and a second period of recovery and relaunchment. I would like to have your feedback in this respect, because it seems to me a crucial way to respond to the adjustment program, not to avoid the adjustment program, but to respond to it, and then to be ready and to be strong enough for a different policy, for a relaunching and expansion policy. Thank you. William? William Portelli from Malta. I represent the banking union in Malta, but I will comment and ask the question within my role as a member of the Economic and Social Development Council of Malta. So I understand completely, and I'm surprised positively in the way you gave us a full brief, actually, of what's happening in Portugal. Of interest, your emphasis, Minister, on the difficult days and being strong to go for recovery, but with a plan. I could see this comes out clearly with the plan. And you mentioned 2015 as being a turning point. So if I had to ask this question, what, in your opinion, was the most important thing at that stage, 2015, which probably gave you the possibility of turning around positively all, let's say, the economic and social framework of Portugal? Há mais questões? Estão não havendo? Tu que estás, faz favor. Então, procurando responder muito rapidamente, antes de mais agradecer as questões e os comentários que foram feitos, eu talvez começasse pela pergunta sobre, porque acho que é uma pergunta crítica e muito importante, a questão de qual a relação entre o período de ajustamento e o período de recuperação. E eu creio que a mensagem que procurei transmitir não foi exatamente a de que, por termos cumprido o período de ajustamento com sucesso, depois tivemos condições para a recuperação. Não. Eu creio que nós cumprimos o período de ajustamento, que esse período de ajustamento, o modo como ele foi cumprido, e atenção, quero sublinhar, seria sempre duro, nunca seria indolor, mas foram cometidos erros na implementação desse período no chamado resgate financeiro, no programa de resgate financeiro. Como digo, não estou a desvalorizar, seria sempre um programa duro de implementar e seria sempre um período com enormes custos para a sociedade portuguesa. Mas houve aspectos da estratégia que foi seguida que foram aspectos errados e que tiveram consequências muito relevantes para as condições que tivemos a seguir para a recuperação. E já agora, também para ser claro, nem todos os aspectos errados da estratégia foram responsabilidade do anterior governo. Alguns foram, mas uma parte desses erros que foram cometidos foram também induzidos pelas pressões que foi havendo, pelas pressões externas. Portanto, eu não gostava aqui de desresponsabilizar ninguém, nem a Troika, nem o anterior governo. Houve aspectos que foram, de facto, do programa de ajustamento que foi seguido, que foram excessivamente dolorosos e que imputaram consequências à nossa economia e à nossa sociedade que, porventura, teriam sido evitáveis. Como digo, não estou minimamente a desvalorizar a dificuldade nem do contexto, nem de todo o processo. Mas dou um exemplo, a estratégia que foi seguida do chamado front-loading foi um erro. Isto é, logo a seguir a 2011, houve uma ideia, e não estou aqui a referir-me a uma ou duas medidas esporádicas e concretas, estou a referir-me à estratégia global que foi seguida, a ideia de que acelerar a austeridade e agravar a austeridade num primeiro momento seria benéfico, porque a seguir permitiria uma recuperação mais longa. Não foi exatamente isso que se verificou. O que nós verificámos foi que houve, de facto, houve consequências duríssimas sobre os indicadores económicos e sociais no imediato,
e isso provavelmente teve consequências sociais, desde logo, por exemplo, nas pressões para a imigração, que eventualmente depois pioraram as condições que a seguir houve para ter uma recuperação. E, portanto, se me permitem, de alguma forma, clarificar qual foi o meu argumento, não foi tanto de que, por nós termos conseguido cumprir o período de ajustamento, a seguir tivemos condições para a recuperação, é, pelo contrário, cumprimos um período de ajustamento que foi necessário, o país não teve também grande escolha em muitos aspectos, foram cometidos erros nesse período, mas esses erros, de alguma forma, também nos permitiram identificar as questões que a seguir seria importante reverter e redimensionar na sociedade portuguesa para propiciar uma recuperação mais sustentável. E responder esta pergunta deste modo permite-me responder também aos comentários e questões que foram feitos pelos outros dois convidados e agradeço também. A primeira questão que foi também colocada, e eu pego também numa questão que o Rui Riso aqui levantou, muitas vezes há uma pergunta sobre qual é que foi o milagre, o que é que explica o milagre em Portugal. Eu diria que não houve um milagre e não há um milagre. O que houve foi uma estratégia política e económica que foi estudada e traçada com tempo e depois houve condições para executar. Condições políticas de estabilidade política e condições também, naturalmente, económicas, do contexto económico que foi possível gerar e que tem muito a ver com aquilo que o Rui Riso enfatizava e que eu também procurei sublinhar, a questão da confiança. Isto é, uma dinâmica, uma perspectiva de mudança e de melhoria claramente identificada, com compromissos muito concretos e com uma estratégia muito concreta, condições para implementar e condições políticas e também sociais do ponto de vista daquilo que é a confiança dos diferentes agentes. E isto leva-me à terceira pergunta que foi colocada. Qual foi a questão-chave? Eu diria que foi exatamente, em 2015, a questão-chave foi exatamente esta. Foi ter um programa que em si, por aquilo que significava de ruptura e de mudança com a ortodoxia então vigente, e ainda hoje vigente em muitos circuitos europeus, de que a austeridade era o melhor caminho e de alguma forma inescapável do ponto de vista da estratégia da gestão das contas públicas e da gestão política dos países. Um programa diferente, um programa com base na recuperação de rendimentos, num conjunto de aspectos que vão ao arrepio dessa ortodoxia, por exemplo, no mercado de trabalho, com o valorizar da dimensão coletiva, com o combate à precariedade, com um ênfase que não é o da flexibilização absoluta e o da individualização das relações de trabalho, que tem imensas consequências que de alguma forma não são depois geríveis. Portanto, uma estratégia e um conceito político e de atuação diferente e uma coisa que foi absolutamente crítica, estou convencido e procurei sublinhá-lo, que foi a capacidade para vencer a desconfiança. É importante lembrar que, eu creio que eu disse na minha intervenção, mas gostava agora de o sublinhar, houve dois aspectos que motivaram muita desconfiança em 2015. Primeiro, o próprio programa, o conteúdo do programa, a recuperação de rendimentos, toda a estratégia económica que lhe estava subjacente, e motivava desconfiança porque rompia com tudo aquilo que era dito e, portanto, havia muitas vozes a dizerem cuidado, não vão conseguir cumprir as contas públicas, não vão conseguir cumprir as metas do déficit, os mercados vão reagir negativamente, vai haver uma enorme pressão para que este programa não vá avante e não seja implementado. E uma segunda dimensão de desconfiança, que era a solução política que surgiu das eleições legislativas, que é uma solução muito diferente daquela que existia e que em Portugal é inédita. Para os nossos convidados estrangeiros é importante referi-lo que os partidos mais à esquerda do Partido Socialista, nomeadamente o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, nunca tinham feito parte de uma solução governativa nas últimas largas décadas. Bom, o Bloco nem existia, é um partido mais recente, mas esta solução governativa era uma solução que motivou muita desconfiança num primeiro momento e muitos se interrogaram, quer internamente, quer externamente, quais seriam as consequências sobre a governação, quer em termos de estabilidade, quer em termos da pressão e do conteúdo das políticas. Passados 3 anos, eu creio que é justo dizer que o programa económico e a estratégia económica traçada têm cumprido e têm provado resultados e a solução política existente, que é uma solução plural, assumidamente, em que os partidos não estão de acordo em tudo, nunca estiveram, provavelmente nunca estarão, não sabemos, mas há de facto diferenças de matriz ideológica significativa entre os diferentes partidos, até sobre a Europa e sobre um conjunto de aspectos mais estruturantes da sociedade portuguesa, mas têm conseguido trabalhar em conjunto
e têm conseguido não só aprovar as políticas progressistas que se propuseram aprovar, como garantir estabilidade e vencer toda a desconfiança que existia inicialmente. E, portanto, neste passo de ter uma estratégia política muito clara e muito definida e de conseguir vencer a desconfiança que existia, quer sobre o conteúdo dessa política, quer sobre a solução governativa que foi montada, isso foi absolutamente crítico, porque eu não o referi na intervenção, mas vale a pena referir só este aspecto mesmo para terminar. Não é só uma questão de haver um clima de confiança em abstrato na sociedade portuguesa. Todos os indicadores de confiança dos consumidores, das famílias, dos investidores, dos empresários, até a confiança sobre as próprias instituições públicas e políticas, sobre o Parlamento, por exemplo, todos esses indicadores de confiança e de aprovação das instituições melhoraram muito significativamente e estão em níveis, em particular no que diz respeito aos indicadores de confiança no plano económico dos consumidores, dos empresários, estão em máximos históricos, o que é, de facto, algo notável quando temos uma solução política que é comandada pelo Partido Socialista, mas que tem um apoio de partidos como o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, que poderiam suscitar, junto de alguns setores, essa enorme desconfiança. Foi vencida, estamos, de facto, num contexto diferente, e eu creio que, além dos resultados concretos do ponto de vista económico e social, há um aspecto que já agora aproveito também para referir, que o Rui Riso referiu e que eu não referi na minha intervenção, porque não, enfim, estava um pouco também fora do âmbito dela, mas que é um aspecto de facto crucial. Nós hoje em dia vivemos na Europa pressões fortíssimas para a desintegração dos sistemas políticos, para a instabilidade, para a emergência de populismos de toda a espécie e de todo o tipo, e felizmente em Portugal os sinais desse tipo de fenómeno têm sido relativamente limitados, e eu não tenho dúvidas que a experiência destes últimos 3 anos tem sido muito importante para isso. Porque caso, depois de uma década tão difícil, depois de um período de ajustamento tão duro, depois de tantas famílias terem visto os jovens sair, os filhos em que tanto investiram na sua educação, sair do país, eu creio que depois de todo este período, se a estratégia política e as expectativas que estavam criadas não tivessem sido cumpridas, estou certo que teríamos hoje, não sei se fenómenos de populismo tão largos como temos noutros países europeus, mas seguramente que teríamos um contexto muito mais complexo de desconfiança estrutural perante os poderes públicos e perante a política e perante, no fundo, o nosso sentido de comunidade, que é no fundo, a maior ameaça que temos, provavelmente, nas nossas sociedades. Enfim, para terminar, agradeço o vosso tempo, as questões que foram colocadas, e espero que os trabalhos de hoje possam contribuir também para a nossa reflexão sobre os caminhos que queremos seguir daqui para a frente. Muito obrigado a todas e a todos.